Estamos de volta, direto da Praça de São Pedro, no Vaticano, com o especial Roma, entre a cruz e a espada. A reforma protestante, que teve seu auge no início do século XVI, quebrou o monopólio exercido pela Igreja Católica por mais de 1000 anos. O grande nome do movimento foi Martinho Lutero. Vamos ver mais sobre essa parte da história na seguinte reportagem. John Wycliffe, século XIV, Inglaterra. John Hus, séculos XIV e XV, Reino da Boêmia, hoje República Tcheca. Zwinglio, século XVI, Suíça. João Calvino, na França. Esses foram alguns dos mais destacados reformadores. Insatisfeitos com a condição social, espiritual e moral da sociedade, foram contra o grande poder político e religioso dominante. Na época, o conhecimento era restrito a membros do clero e da nobreza. Mas a reforma não foi a única evidência de insatisfação. A renovação do conhecimento intelectual, com a redescoberta da literatura de pensadores gregos como Platão e Aristóteles, a partir do século XII, conduziu a Europa ao Renascimento. O descontentamento gerado pela Igreja Romana fez com que se buscasse a razão em detrimento da religião. Mais tarde, isto levaria ao Iluminismo e à Revolução Francesa, finalmente ao secularismo atual. A invenção da imprensa de Gutenberg na metade do século XV também favoreceu a expansão intelectual. Em 1500, havia casas impressoras em toda a Europa. Na época, alguém só podia ter um livro se contratasse um escrivão. Uma única cópia da Bíblia, por exemplo, demorava 1 ano para ser concluída. É neste contexto que aparece a figura de Martinho Lutero. O sacerdote agostiniano é símbolo da reforma protestante. Ao pregar no dia 31 de outubro de 1517, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra dogmas romanos, Lutero marca o fim de um ciclo de insatisfação. Dentro da igreja começam a surgir vozes dissonantes, vozes que dizem, olha, isso não é a igreja aí que Jesus Cristo fundou. Então as próprias ordens monásticas, isso, pensando bem, são movimentos de protesto ao rumo que a igreja tomou. Então vem um Santo Antão, lá no Oriente, diz, olha, eu vou viver minha fé lá recolhido no deserto. Isso é uma forma de dizer, olha, porque dentro da igreja não dá mais. Eu vou lá no deserto, e aí o povo vai atrás dele, ele se torna um lugar de peregrinação e assim por diante. As ordens monásticas, elas são invariavelmente movimentos de crítica dentro da igreja. Francisco de Assis é um crítico da igreja. E a igreja tem que ir decidindo, ou ela cede um pouco e traz para dentro, ou ela rompe. Né? Por exemplo, um Pedro Valdo, que é um conterrâneo, ao mesmo tempo, ele não tem mais lugar na igreja, ele é expulso, surge os valdenses. Né? Isso é interessante. Como é que a gente tem que pensar, então, a reforma nesse contexto? De certa forma, ela é o ponto de chegada desses movimentos críticos que vêm vindo já há 200 anos, pelo menos. Né? Os movimentos contrários a esse controle político-religioso da Igreja Católica sempre existiram durante toda a Idade Média, mas, como você mencionou, eles se fortificaram no contexto do século XVI, que era um contexto de mudanças econômicas, políticas. Então, a voz daqueles que se opunham a essa força, a esse poder da igreja, se tornou mais... atingiu um alcance maior naquele período. A reforma teria sido muito mais que a saída de um grupo de pessoas da igreja oficial. A Idade Média europeia, ela termina com uma crise generalizada. Então, é toda uma sociedade que se reestrutura. O feudalismo, enquanto sistema de produção, ele não é mais sustentável. Né? E o império, na época tem o Sacro Império Romano Germânico, ele não se sustenta mais como unidade política. Por quê? Porque estão surgindo os estados nacionais. Eu diria que vários processos são importantes, mas é um marco disso, que é 1789. É quando acaba o Estado religioso. O Estado religioso católico acaba com 1789 na Revolução Francesa. Aí, os franceses, como sempre, fazendo coisas para ou horrorizar ou ser elogiada no mundo, entendeu? Os franceses são realmente universais quando querem, fazem o Estado laico, retratam os símbolos religiosos, fim da educação religiosa obrigatória, etc, etc. E Roma se desespera. Roma se desespera, porque aí sim o Estado religioso teria que se começar a se comportar como uma religião a mais. Mas a igreja contra-ataca. A partir do século XVI, no mundo ocidental, a Igreja Católica perdeu a sua hegemonia, embora mantivesse a sua força, como nós podemos perceber nos séculos seguintes. Principalmente quando eles estendem os domínios coloniais
e formam colônias na América, formando tudo aquilo que nós chamamos hoje de América Latina. No dia 25 de janeiro de 1554, o padre Manuel da Nóbrega e outros jesuítas realizaram neste lugar uma missa inaugural. A cidade nasce sob a cruz de Cristo. Após muitos anos, é possível enxergar nas características dos brasileiros uma influência fundamental do catolicismo. De qualquer modo, nós percebemos uma influência direta da igreja na cultura nacional e nas práticas religiosas do brasileiro. Prova disso são as grandes igrejas espalhadas pelo Brasil todo, desde um catolicismo mais erudito, mais ligado à sua matriz romana, como também um catolicismo popular. A ideia, por exemplo, de que os sacerdotes, os líderes religiosos possuem uma importância muito grande e podem fazer a mediação entre o ser humano e Deus. Isso mesmo nas igrejas protestantes, evangélicas, acaba tendo uma influência também. Nós temos, por exemplo, líderes religiosos protestantes, pastores, a quem os fiéis atribuem uma força quase que sobrenatural. Então isso é algo que vem dessa mentalidade católica de intermediação entre o céu e a terra feita pela igreja. Inclusive, há quem diga que o Brasil não é um país cristão, mas católico. O catolicismo sempre foi uma religião institucional, foi a religião do poder, né? Ela justificava o poder, ela absolvia o poder, ou ela era utilizada pelo poder. Então é uma religião institucional. Quando se fala que o Brasil é um país católico, eu digo sim, o Brasil é um país católico, mas não é um país religioso. Não é um país cristão. Não é um país cristão. Voltamos com o especial Roma, Entre a Cruz e a Espada, e este bloco também está aberto para perguntas. Você pode mandar um e-mail para a gente no ntespecial@novotempo.com e também participar pelo Twitter, @tvnovotempo, com a hashtag Roma Especial NT. Aliás, a gente está com várias participações aqui. Quero mandar um abraço muito especial para você que já está mandando seu recado, fazendo acontecer tudo isso aqui. Essa discussão está acontecendo por causa de você e você é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Bom, o Neemias Soares, ele está participando pelo Twitter, está acompanhando agora, gente, está dizendo aqui, estou assistindo o especial NT e gostando muito do programa. Quem participa também é o Marcel Felipe. O programa está sensacional, estou assistindo aqui em Cupira, Pernambuco, legal, pessoal participando aqui de Pernambuco. Ainda o Ariton Boaventura, ótimo documentário, ele está dizendo aqui, também está dizendo que os nossos convidados estão saindo muito bem, estão explicando muito legal aqui o nosso assunto. O Edivan Marcos, a TV Novo Tempo está um show de informação, estão mais do que de parabéns. Muito obrigada, Edivan, pela sua participação aqui. E o Marcos Aurélio, nós de Sol Nascente, em São Luís do Maranhão, estamos ligadinhos aqui no especial da Novo Tempo. Muito obrigada a participação de vocês. Tem muito mais, a gente não consegue citar todos, mas ao longo do programa a gente vai tentando citar o seu nome aqui, agradecendo a sua participação. Bom, aqui com a gente nos estúdios, doutora em teologia, doutorando em teologia, pastor Arilton de Oliveira, e também o professor Carlos Flávio, ele também que é doutor em teologia. Bom, uma questão acho que importante para a gente citar, já que a gente saiu um pouquinho agora da Igreja Católica e parece que houve uma mudança aí, algo chegou de novo, a Igreja se sentiu ameaçada, que é o movimento protestante. E Martinho Lutero teve um grande papel nesse sistema, né, nessa criação desse novo movimento. E o que eu pergunto para vocês, o que é que Lutero viu na Igreja Católica que ele falou, peraí, preciso romper com esse sistema e tentar sair pela culatra? Bom, eu tive o prazer de visitar Wittenberg, que foi o grande berço de todo o movimento luterano. E como colocamos aí na reportagem, né, desde o dia 31 de outubro de 1517, quando ele pregou na porta do castelo de Wittenberg, as 95 teses, na realidade, eram teses contra a venda de indulgências, uma prática da Igreja Romana. As 95 teses. Exatamente. Okay. Então, eram argumentos bíblicos contestando a venda de indulgências, que era a venda de salvação, né? Você podia pagar pelo perdão e pela salvação. Foi isso que ele contestou. Lutero nunca planejou se desligar da Igreja Romana. Ele servia e amava a Igreja. Mas, ao longo do tempo, ele começou a perceber
que vários dogmas e doutrinas que a igreja ensinava não estavam condizendo com o que a Bíblia ensinava. E Lutero se apaixonou muito pelo estudo da Bíblia e desejava que a igreja voltasse à Bíblia. Tanto é que o movimento da Reforma Protestante foi responsável por ressuscitar o princípio sola escritura, ou seja, só a Bíblia deve ser a autoridade. Então, com esse ato, e isso foi proposital, porque no dia seguinte, em Wittenberg, que seria o dia de Todos os Santos, quando o pessoal se aglomeraria na cidade, esse cartaz na porta do castelo era a publicidade da época, era um mural da época. E ele queria que as pessoas lessem e voltassem à Bíblia. Então, o grande conflito que ele enfrentou com a igreja não foi no sentido de querer se desligar, mas esperar que a igreja revesse suas posições e voltasse a ser bíblica. Então, essa foi a intenção de Lutero. Muito bem. Um detalhe interessante, Bianca, Sim. que nós percebemos na história, é que tudo isso foi um processo, né? Como nós já dissemos, a partir de 538, quando Justiniano declara que o Papa teria soberania Sim. para aplicar, inclusive, a pena capital àqueles que o desobedecessem, começa aí todo um legado de imposição da fé por meio do poder político. Tá? Isso é interessante para a gente entender isso. E, paralelo com isso, nós teve a elaboração de todo um sistema composto de 3 tabelas. Já no século VI, lá atrás, bem antes da Reforma, no século VI, logo já no final do mesmo século em que o Papa foi decretado cabeça da Igreja, e com poder de espada, inclusive, teve ali a elaboração da primeira tabela. O que essa tabela dizia? Essa tabela, ela graduava os pecados. Ela relacionava os pecados, tá? E colocava esses pecados numa ordem de graduação, numa ordem de importância. Mais tarde, do século VII ao século XI, vieram 2 outras tabelas. Tá? Veio uma tabela de tarifação da penitência, Sim. ou seja, para cada pecado, de acordo com a sua gravidade, né, se estabeleceu ali uma tarifa penitencial. E depois, então, fechando esse ciclo, uma terceira tabela, já lá pelo século X, que vinha fazendo exatamente a possibilidade de comutação dessa penitência. Porque era desagradável para um príncipe, quando pecasse, ele comparecer a público e se penitenciar, dormir 3 dias numa catacumba no cemitério. Aquilo ali o expunha ao ridículo. E afinal eram esses príncipes que abasteciam de dinheiro o poder papal da época. O Martinho Lutero, então, ele veio com uma ideia diferente. Você não precisa pagar tal coisa para ser salvo, você é salvo pela graça, né? É isso, pastor? Sim, a grande pregação dele, né? Ele, na realidade, o momento mais importante de Lutero foi quando ele estava em Roma, justamente subindo ali as escadas de Pilatos, que segundo a tradição romana são as escadas que Jesus desceu após o seu julgamento e que miraculosamente foram transportadas Sim. para Roma, estão em Roma até hoje, a chamada Escaleira Santa. Enquanto ele subia de joelhos e fazia suas preces, ele teria ouvido uma voz que lhe dizia: o justo viverá pela fé. E ele tinha em mãos ali uma indulgência que ele havia comprado. Foi aí que ele compreendeu de que não era esse tipo de indulgência que o levaria ao perdão, mas era crer num Salvador, crer em Cristo como o único que pode perdoar pecados. Essa foi a grande virada na vida de Lutero. Muito bem, tá certo. Bom, você pode continuar participando com a gente, enviando as suas perguntas para o ntespecial@novotempo.com e também participando pelo Twitter, @TV Novo Tempo. Professor Luiz, Carlos Flávio, me perdoe. A reforma protestante foi uma solução para o mundo e também para a religião cristã? A reforma protestante teve pontos positivos e teve pontos que nós diríamos aí que não tão positivos. Um ponto positivo da reforma protestante é que diante dessa luta de poder, desse embate entre, né, de articulação, de dominação de poder no seio da igreja, a reforma protestante volta a estabelecer o texto bíblico, a autoridade das escrituras, como a única fonte à qual todo e qualquer poder humano e eclesiástico deveria se submeter. Ou seja, tira de cena essa questão de que a autoridade, seja de qualquer religiosidade for, teria a última palavra para colocar de novo em cena as escrituras sagradas. Um ponto negativo da reforma
é que Lutero, embora tenha distinguido o poder político e o poder religioso, Sim. ele não os separa, ele distingue. Lutero vai dizer o seguinte, olha, em 1523, ele escreve um documento Sim. e ele diz o seguinte, justamente para tentar responder à crise que foi ocasionada pela sua confissão em Worms em 1521. Em 18 de abril de 1521, quando ele em Worms enfrenta o jovem imperador Carlos V e diz para Carlos que ele achava que o poder civil não deveria impor a fé, isso teve um desdobramento assim, tremendo em toda a Alemanha. Porque agora os cristãos começaram a pensar, então nós não precisamos mais nos submeter ao poder civil, e começou a ter assim, uma certa tensão. Lutero volta a escrever e ele separa, ele diz a igreja tem o poder religioso, o poder espiritual, e o governante, o Estado, tem o poder da espada. E esses dois são distintos, mas na verdade ele não prossegue nisso e ele não separa, ele só distingue, mas não separa. É como se eu e o pastor Arilton estivéssemos bem distinguidos aqui um do outro, mas nunca nos separássemos. Tanto é que em 1530, Lutero recorre ao poder civil para tentar aplacar a ira dos camponeses revoltados. Então, de início, eles queriam, bom, então esse sistema de poder eu não quero, vamos tentar criar um outro movimento, mas eles não conseguiram, então, distinguir. A gente tem sempre que olhar para a história, para esses fatos históricos, como um processo. Às vezes os fatos não são tão pontuais como a gente às vezes analisa, né? Isso tudo foi um processo, mas foi um processo muito abençoado, para a honra e glória de Deus. Bom, a gente tem participações aqui pelo Twitter, @TV Novo Tempo. O pessoal está participando em massa, a gente quer agradecer demais o seu carinho, você que está mandando o seu comentário, as suas perguntas pelo e-mail também, ntespecial@novotempo.com. O Jonatas Almeida, ele está perguntando aqui, quais as maiores implicações das mudanças na Igreja Católica nas religiões cristãs? Bom, ao analisar aí o segmento religioso a partir da Reforma Protestante do século XVII, nós vamos perceber que você vai ter aí dissidências, né? A Igreja Luterana, né, que se diz herdeira de todos os princípios, né, estabelecidos por Lutero e outras mais. A consequência maior se dá quando alguma religião não rompe com aquilo que estava sendo ensinado na Idade Média, ainda continua sendo ensinado. Então, se qualquer segmento religioso abandona a Bíblia e abraça o dogma e a tradição, essas são as implicações. Porque o grande discurso de Lutero foi, nós não podemos nos afastar da Bíblia. Ela é autoridade, só ela é autoridade. Então, isso tem implicação hoje sobre a religião quando a gente não segue isso e começa a seguir uma religião que se apega a dogmas e tradições e não à Bíblia. Muito bem, tá certo. Era muito claro para Lutero que em Cristo a revelação de Deus se torna plena, mas a compreensão dela para os seres humanos continuaria ao longo de toda a história da igreja. Tá ok, certo. Bom, os nossos entrevistados também, você já pôde acompanhar nos VTs aí apresentados no comecinho desse especial. A gente falou com o Juan Arias, ele é vaticanista, jornalista também, correspondente do jornal É o País, que é o principal jornal da Espanha, que ele é representante correspondente desse jornal aqui, aliás, no Vaticano, me perdoe. E o Juan Arias, ele é uma pessoa muito influente, viajou mais de 100 vezes com os papas aí, João Paulo VI, também João Paulo II, uma pessoa que sabe muito sobre religião, sobre poder, ele tem várias críticas e também conversamos com historiadores, com filósofos, teólogos, e você acompanha um pedacinho aqui dos trechos das entrevistas que a gente fez com eles. E a gente vai citar um pouquinho aí sobre a questão do Vaticano, Estado e religião. Quando ocorre a queda do Império Romano, surge o Estado Pontifício, que aí sim é quando, digamos, o catolicismo já não é mais a arma principal ou o esquema de poder do Império Romano. Aí eles são um império. Então, eu acho que um dos grandes problemas que tem a Igreja Católica é essa mistura de religioso com política. Bom, nós temos um Estado religioso chamado Vaticano. Esse Estado religioso ele administra uma potência, digamos, uma potência social e econômica chamada Igreja Católica. Então nós temos uma igreja que é universal, a maior igreja do mundo, com 1,2 bilhão de
de adeptos, e nós temos um Estado político, um Estado de Santa Sé, com menos de 1.000 habitantes oficiais, e que tem a sua representação no mundo inteiro. Que foi Mussolini quem deu essa prerrogativa, com um pequeno Estado que é pequeníssimo, é pouco mais que o bairro da Lapa de Rio. Aí ele se converteu, además, em um chefe de Estado com todos os privilégios e prerrogativas que tem um chefe de Estado. Aí deve montar toda a parafernália que tem um chefe de Estado. Aí precisa de uma grande diplomacia mundial, precisa de uns grandes serviços secretos. O chefe dos serviços secretos militares italiano que uma vez entrevistei me falou: não tem no mundo um Estado com os serviços secretos melhores que o Vaticano, nem Israel, ele falou. E aí a Igreja Católica começa a ver diminuir sua influência na saúde, na educação, na cultura, nos valores. E o que ela faz, Larissa? Ela se torna um Estado paralelo religioso. Ou seja, ela quer influenciar as políticas públicas, ela monta partido político, democracia cristã, ela quer eleger prefeitos, parlamentares, ela se torna um Estado oficial paralelo, porque essas representações, sindicatos, partidos e tal, católicos e tal, eles não representam ou não aspiram o Estado laico. Eles aspiram levar para dentro do Estado laico a hegemonia católica. Mas no fundo é uma traição, porque a religião, a espiritualidade não tem nada a ver, normalmente é o contrário, sempre vai ser uma voz crítica do poder, porque o poder é privilégio, o poder é poder, todo que o poder político tem corrupção. Então a voz da igreja tem que ser uma voz crítica, que fala para defender os valores fundamentais que são do cristianismo, que são os universais. Então, se ela se faz poder, ela entra, como está entrando, como entrou na corrupção. Por que tem que o Vaticano ter uma banca vaticana? E por que tem que essa banca ser uma banca que tenha ações em paraísos fiscais? Aí começa aí se une com a máfia, com a maçoneria, aí aconteceu tudo o que aconteceu antes de agora, e agora parece que de novo estão com esses escândalos. Todo isso é por essa união de política com religião, que isso não teria nada a ver, não tem nada a ver. Então digamos, essa institucionalidade, essa oficialidade da religião católica, ela tem um preço muito alto. Ao máximo, a igreja deveria ser a voz crítica do poder, que o poder sempre se corrompe. O poder não vai ser nunca santo. Muito bem, vaticanista, jornalista Juan Arias, ele que viajou mais de 100 vezes aí com os papas, né? João Paulo II, também Paulo VI. Tem um bom histórico, uma boa experiência, exatamente. Bom, a gente volta para Roma, onde está Márcio Basso. Aliás, presidentes como Obama, Angela Merkel e tantos outros presidentes, chefes de Estado, se manifestaram em relação à saída do Bento XVI e, é claro, a escolha do novo Papa. Há toda uma expectativa em relação a isso. Agora, o que fica evidente, o que a gente acha interessante, é que o Papa ele não é só um líder religioso, e sim um chefe de Estado, não é, Márcio Basso? Isso mesmo, Bianca. Os sinais de preocupação pelo futuro da Igreja Católica foram enviados de várias partes do mundo. Como o Vaticano é uma nação e seu líder um chefe de Estado, a renúncia de Bento XVI teve conotação não apenas religiosa, mas política. O presidente norte-americano Barack Obama, por exemplo, enviou orações por parte de todos os americanos. É importante lembrar que os Estados Unidos é, em sua maioria, uma nação ainda protestante. Já sobre a eleição de um novo Papa, o embaixador brasileiro no Vaticano, Almir Barbuna, disse ao jornal Folha de São Paulo que o Ministério das Relações Exteriores torce por um Papa brasileiro. O mais cotado é o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Daqui a pouco, Bianca, voltamos com mais informações.
Ok, Márcio Basso, muito obrigada pela sua participação. A gente continua a nossa conversa depois do intervalo. Enquanto isso, você pode continuar enviando as suas perguntas para o nosso e-mail ntespecial@novotempo.com. Participe também através do Twitter, @tvnovotempo. É claro, você pode usar a hashtag aí para ampliar essa discussão e a gente ficar mais fácil de te achar ali no Twitter, tá bom? A hashtag RomaEspecialNT. A gente volta já.